Julgado por fraude em Nova York, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transforma o tribunal em palanque. Paulo Edson Fiore. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confrontou o juiz de uma audiência em que participou em Nova York. Trump falou sobre o caso em que é acusado de inflacionar o valor de seus ativos imobiliários para obter condições favoráveis de bancos e seguradoras. De acordo com o ex-presidente, a acusação é uma estratégia de Letitia James, procuradora-geral de Nova York, que moveu a ação para ganhar simpatia do público. O ex-presidente queria fazer ele mesmo as alegações finais, mas o juiz Arthur Engoron, temendo um discurso de campanha, permitiu que ele desenvolvesse apenas alguns argumentos. Trump aproveitou a ocasião para atacar Letitia James, chamando-a de pirata política. O ex-presidente também alega que o juiz é contra ele e acusou Joe Biden de estar por trás da ingerência política. Horas antes da audiência, Engoron sofreu uma ameaça de bomba. Os oficiais foram à casa do juiz e investigaram o local, mas nada foi encontrado. Engoron vem sendo alvo de críticas e ataques virtuais por parte de Trump e de seus apoiadores. Desde que o julgamento começou em 2 de outubro, o bilionário atacou o sistema judicial toda vez que entrou na sala ou nos corredores do Tribunal de Manhattan. Diferentemente dos julgamentos criminais que o esperam este ano, Donald Trump não corre o risco de ir preso neste caso civil. Na próxima semana começa um novo julgamento em Nova York por difamação. Em março, o ex-presidente deverá voltar ao banco dos réus em Washington pelas acusações de conspirar para anular os resultados das eleições presidenciais de 2020. Em maio, ele responderá, na Flórida, a acusações de gestão indevida de documentos governamentais altamente sigilosos. O Fabrício Naitz, que já está por aqui, nosso editor de internacional. Fabrício, bom dia. São inúmeras denúncias e processos contra Donald Trump, vida particular, vida empresarial e vida pública também, na condição de ex-presidente da República dos Estados Unidos. Ou seja, ele responde a processos como pessoa física, como pessoa jurídica e como ex-presidente da República também. Para ele, esse embate é, de certa forma, positivo do ponto de vista político, né? Porque ele reforça, para quem o apoia já e para quem eventualmente tem dúvidas, uma eventual perseguição por parte do judiciário determinada pelo presidente Joe Biden para que ele não possa concorrer ou seja prejudicado na eleição do fim do ano. Dessa vez ele encontrou uma juíza que tentou colocá-lo no lugar dele ali, né? Pois é. Bom dia para você, Rafael. Bom dia, Lívia, todos que acompanham o Jornal da Manhã. Quanto mais Trump apanha do sistema judiciário dos Estados Unidos, ou quanto mais o sistema judiciário tenta bater em Donald Trump, mais ele gosta, mais ele cresce nesse cenário político muito polarizado lá nos Estados Unidos. Isso não é novidade. Vem desde a época ainda da primeira eleição dele, lá em 2016, quando ele venceu a então candidata democrata Hillary Clinton, e se tornou uma realidade ainda maior a partir ali de 2020, na virada para 2021, com o cenário da invasão ao Capitólio, quando Joe Biden ia ser nomeado presidente dos Estados Unidos após vencer as eleições. Isso continuou nos últimos 4 anos. Os democratas tinham uma estratégia muito clara de tentar impedir Trump de forma legal, dentro da lei, de participar das eleições. Tentaram promover impeachment contra o presidente, mesmo depois contra o então presidente, mesmo depois dele já ter perdido as eleições para Joe Biden lá em 2020. Isso não se concretizou. Ele não teve o impeachment aprovado pelo Congresso dos Estados Unidos, o que o impediria de concorrer agora em 2024. E agora sim, com as eleições batendo a porta lá nos Estados Unidos e as pesquisas indicando uma leve superioridade de Donald Trump em um eventual confronto com Joe Biden, isso vai aumentando. Essa narrativa que Trump cria de ser perseguido pelo sistema judicial dos Estados Unidos não é novidade e ajuda ele, como você bem falou, Rafael, dentro do seu eleitorado, que fica ainda mais ao seu lado, que passa a demonstrar ainda mais apoio para um candidato que já é uma figura muito popular dentro dos Estados Unidos, que move multidões e vê nele uma figura quase que messiânica na política norte-americana, mas também justamente para essas pessoas que estão ali indecisas e começam a ouvir essa versão de que Trump é um perseguido, de que Trump é um atacado constantemente pela justiça nos Estados Unidos. Passam a dar ouvidos e passam a entender, portanto, que ele tem certa
razão nesses apelos que ele faz contra o sistema judiciário nos Estados Unidos. Bom, segunda-feira a gente tem, como a gente já destacou aqui ontem no Jornal da Manhã, o primeiro caucus do Partido Republicano no estado de Iowa, onde estão ali em disputa pouco mais de 40 delegados, o que representa apenas 1% do total do partido em todo o país. A expectativa é, sim, de uma vitória de Donald Trump contra o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley. E a questão é a seguinte, de quanto será essa vantagem de Trump? Porque os analistas indicam que uma vantagem grande ali de cerca de 30 pontos percentuais em comparação a Ron DeSantis ou Nikki Haley já pode ser uma espécie de nocaute nessa batalha, nesse boxe dentro do Partido Republicano. Ontem a gente falou, Rafael, do Chris Christie, que abandonou a corrida eleitoral, foi o mais recente pré-candidato republicano a abandonar a disputa dentro do partido, e a expectativa é que os votos dele, os cerca de 2% ali que as pesquisas indicavam, passem quase que todos para Nikki Haley. Mas ele foi categórico em dizer o seguinte, uma expressão que ele usa em inglês, "She's going to get smoked", ou seja, ela vai ser arrasada por Donald Trump nas pesquisas. Os republicanos só veem em Donald Trump uma possível liderança para ganhar de Joe Biden, porque não há nenhum outro nome dentro do partido pode até ter um nome capaz de vencer Joe Biden, mas para que isso aconteça, antes eles precisam vencer Trump, e isso não parece uma possibilidade real nesse momento. Valeu, Fabrício. Até mais tarde.